Nós estamos voltando com as nossas devocionais, já estamos em 2021 e queremos desejar a todos vocês um feliz ano novo. Essa semana, participando de uma reunião de oração com os pastores, que acontece toda segunda-feira, um colega usou uma expressão: 2021, ano novo, pode ser uma caixa de surpresa. Que a surpresa seja agradável para todos nós. E aí nós estamos voltando e ainda conversando com vocês sobre os cânticos de romagem e hoje o Salmo 126. Nós vamos ficar em 2021 trazendo apenas uma devocional, sempre às sextas-feiras, se Deus assim permitir. O salmista, ao escrever o Salmo 126, ele diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de risos, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Em nossos dias, as lições dos salmos de romagem nos motiva na caminhada como igreja peregrina. São poesias relacionadas com a verdade de Deus, com o pacto da graça, com o deleite em Deus, com a família, com a igreja e com a esperança do resgate da sua propriedade para o louvor da glória do Senhor. Nossos dias, depois da queda, são de canseira e de enfado. Sim, é claro que temos força, virilidade, alegria, mas elas nunca estão presentes o tempo todo em nossa vida. A vida é cheia de altos e baixos. Precisamos ter as energias renovadas para encarar o mundo debaixo do sol. Os cânticos de romagem são como um minário dos altos e baixos da nossa vida. Fala do cansaço, do medo, da angústia e ao mesmo passo nos faz subir mais um degrau com os olhos nas misericórdias do eterno Deus. Isso nos faz lembrar o que está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós também, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra da majestade de Deus. Pois assim dizer, a métrica do Salmo 126 reflete a restauração das forças em Deus. Este salmo é a poesia do sorriso, de uma ponta a outra. Não existe lei que nos proíbe ter deleite em Deus. E aí a gente pode tirar algumas lições do texto sagrado, porque o texto nos ensina. O texto nos fala de restauração. 3 períodos na vida do povo de Israel. O versículo 1 a 3 vai falar sobre o passado, e aí temos uma história de salvação a contar, um passado de glória e agradecer a Deus e ficarmos como quem sonha. O versículo 4 nos fala sobre um presente. Temos um desafio a enfrentar, um presente de crise, mas com uma promessa de restauração. E o futuro, temos um investimento a fazer, um futuro de investimento e promessa cheio de esperança.
O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age no presente. É o mesmo Deus que restaurou no passado, é o Deus que nos restaura no presente. O mesmo Deus que tirou o seu povo dos grilhões da escravidão e restaurou e trouxe a terra prometida, é o mesmo Deus que pode mudar a nossa sorte. Quando isso acontece, o texto diz que ficamos como quem sonha. Os peregrinos, no primeiro momento, olharam para os grandes feitos de Deus no passado e encontraram a razão da alegria. Houve um tempo de restauração em Sião, talvez o período da libertação do cativeiro babilônico. Seja como for, depois de um tempo difícil, o Senhor mudou a sorte do seu povo e a alegria foi renovada. Esperamos assim também. Na nossa peregrinação como igreja, nós tivemos um ano de 2020 marcado com tantas coisas desagradáveis, mas o Senhor nos abençoou e o Senhor nos trouxe até aqui e poderíamos dizer, ficamos como quem sonha. Segundo, restaura, Senhor, é o clamor do peregrino. Parece que no tempo presente o salmista passava por um momento difícil. Por isso, mais uma vez, ele clama, restaura, Senhor. Sabe por quê? Porque a fé de ontem não substitui a necessidade de continuar acreditando no Deus do pacto hoje. Por vezes, o povo de Deus atravessava um momento de aridez espiritual, de deserto, mas a verdadeira fé, ela precisa ser restaurada. De alguma forma, o salmista se sentia seco, certo? Aí ele clama pela restauração, a semelhança do que acontecia com as correntes no Negrebe. Isto posto, creio que o salmista estava fazendo o seguinte pedido: enche a minha vida novamente, Senhor, assim como foi feito no passado. Derrama um poderoso avivamento sobre a nossa vida. E aí, o futuro ele diz assim, quem sai andando. Nos versículos 5 e 6, o salmista, com os olhos do salmista se movem em direção ao futuro de Deus. Os olhos cheios de lágrimas, mas também cheio de esperança. O coração saudoso do passado te enche de uma expectativa. O peregrino começa a andar em direção à promessa de Deus e ele sabe que o Deus de ontem também é o Deus de hoje. Enquanto anda, mesmo chorando, ele vai semeando. O peregrino deve espalhar mesmo nas horas difíceis, porque ele tem uma confiança no Senhor. O peregrino já sentia a alegria, mas existem situações em que a peregrinação é feita com os olhos cheios de lágrimas, com os olhos da esperança. O salmista tem certeza em Deus e dos frutos que sobrevirão. O Salmo 126 deve ser lido com a luz do Evangelho. Cristo nos arrancou do cativeiro do pecado. No final de todas as coisas, Ele virá, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Continue caminhando pela fé, olhando firmemente para Jesus. Se cremos em Cristo, semearemos em tempo de alegria, mas também em tempo de tristeza. Lembre-se, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e nos dará eterno descanso. Continuemos como peregrinos em nossos dias, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu ainda quero aplicar ao teu coração o Salmo 126. Cristo é a nossa esperança. Éramos escravos do passado,
Porém, na cruz, o Senhor rasgou o escrito da dívida que constava em nosso desfavor. Jesus é a nossa passagem para Deus. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa libertação. Por Ele, nós somos declarados justos e perdoados diante do Senhor. Ainda que tenhamos tamanha certeza do que Cristo fez por nós, em alguns momentos experimentamos ocasiões de sequidão espiritual. Molhamos a Bíblia com os nossos lágrimas. Participamos do serviço de adoração com sentimento de incerteza. Se você se sente assim, quero convidar você a olhar para Cristo e ter em Cristo como sua única esperança nessa terra da nossa peregrinação. Que Deus nos abençoe. Tenha um forte abraço e um bom final de semana.